Muy buenas tardes, en nombre del Centro Cultural Inca Garcilaso les damos la bienvenida y damos inicio al conversatorio 20 años de editoriales cartoneras. Vamos a tener en esta mesa el honor de contar con la participación de Ariadne Catarine dos Santos y de Cartón en Movimiento, perdón si lo pronuncio mal por el portugués, y Alfredo Ruiz de Gringo Cartonero, y bueno, y yo también estoy aquí en nombre en representación del Centro Cultural. Entonces, nada, le doy pase a Ari. Bienvenida, Ari, gracias por participar. Gracias. Boa tarde, buenas tardes. Creo que voy a aprovechar la palabra tránsito que está en el evento para hacer un tránsito de lenguas. Voy a hablar en portugués, às vezes em espanhol, às vezes em português. Bom, pode passar para mim? Sou Ariadne Catarine dos Santos, sou uma estudante de doutorado na área de teoria literária e literatura comparada da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e faço um doutorado sobre as ações e produções cartoneiras, pensando como essas ações, essas produções são relacionadas com uma ideia de comunidade, uma ideia de democracia, né? Pensando como democracia e comunidade não são conceitos parados, estanques, né? Os conceitos são móveis. Mi projeto se chama Produção Cartoneira, Crítica Literária e Democracia, Especulações, que vai pensar um pouco tanto as produções quanto a crítica literária, então quais são as provocações que a produção e as ações cartoneiras causam à crítica literária, como analisar essas produções, como mobilizar a crítica literária e o conceito de democracia. Essa investigação é apoiada pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo. E por que estou aqui, né? Porque não tenho uma cartoneira, não é uma editorial cartoneira, e há um nome, né, Cartão em Movimento, na minha apresentação. O que é o Cartão em Movimento? O Cartão em Movimento surge como uma parte da minha pesquisa, que nesse movimento de fazer uma coleta de dados, e tinha que acompanhar as cartoneiras pelas redes sociais, que é um dos meios em que mais se difunde, né, se amplia a comunicação cartoneira. E com isso criei um perfil no Instagram, porque depois de muita investigação percebi que era a rede mais utilizada atualmente pelas cartoneiras, com a ideia de tanto ser um arquivo para mim mesma, não para minha pesquisa, também uma forma de difusão, pensando aí agora esse processo que no Brasil é muito importante da divulgação científica, né? Não falar só dentro da universidade, com aqueles artigos longos, naqueles congressos infindáveis, mas também levar o que produzimos para fora, né? Então essa foi um pouco a ideia. Obviamente, é uma página em construção, então normalmente eu vou mostrando os livros que eu compro, aquilo que é encontrado, vou fazendo uma espécie de arquivo com o apoio das próprias cartoneiras, porque muitas olham e falam, esse dado não está correto, falta essa informação, tem um livro novo. Isso gerou uma série de articulação. E aí entramos numa questão do arquivo cartoneiro, né? Fazer um arquivo, como assim, né? Então, parto de uma metodologia da etnografia digital, pensando, né, a potência das redes sociais para a formação do universo cartoneiro. Isso vai ser discutido por vários pesquisadores, como Lucibel, como Aurélio Meza, que é da Kodama Cartoneira, vários pesquisadores, mas também me preocupo com essa questão da formação de um arquivo. Afinal, arquivo é uma coisa complicada para a ciência, né? Porque normalmente o arquivo é feito pelo olhar do opressor, que muitas vezes não conta a história do oprimido. Então, como pensar o arquivo de um livro que começa de uma forma tão anárquica, que muitas vezes não quer ser arquivado, se paramos para pensar que o próprio papelão é um material que em algum momento
o livro pode se desfazer, é um material que a gente não sabe quanto tempo vai durar, as bibliotecas têm muito uma preocupação em relação a isso, né, como preservar. Então, me baseei em alguns teóricos para pensar a formação de um outro arquivo, né, a partir de um arquivo de uma fabulação crítica. Parto aí da Saidiya Hartman, que é uma autora norte-americana, que ao recolher documentos da escravidão vai pensar como lidar com esses documentos sem aplicar uma nova gramática da violência, né? Olhar para esses documentos de uma outra forma. E aí, por que estou nessa mesa? 20 anos de movimento cartoneiro. Com tudo isso, com o cartão em movimento, com toda a minha investigação em andamento, comecei a fazer novamente um mapeamento de como está a situação cartoneira hoje. Vou falar especificamente do Brasil, porque é, né, o meu país, para dar uma dimensão um pouco dessa pesquisa. No Brasil, nós temos, então, partindo de outros levantamentos, não sou a primeira pessoa a fazer um levantamento, temos o levantamento do Daniel Canosa, temos o levantamento da própria Biblioteca de Wisconsin, temos o levantamento do Diego Moura em sua tese, Maria Fina Cartoneira no Brasil também fez um grande levantamento. Então, partindo de vários desses levantamentos, junto com o apoio das redes sociais, comecei a fazer um novo levantamento da situação no Brasil, né? Então, aí tem alguns dados separados por região, por exemplo. Temos então, numa ideia geral de como foi esses 20 anos, pensando que no Brasil começa a difusão cartoneira em 2006, nós temos aí seriam menos de 20 anos, né, como no caso brasileiro, de 2006 para cá, nós temos aí 53 editoras cartoneiras que se passaram nessa história. Permanecem hoje 26 ativas, né, que de certa forma mantêm uma produção. Então, esse é o recorrido, né, para a gente pensar como que essa ideia chega no Brasil das editoras cartoneiras, né, e como se mantém um processo muito, muito singular. Brasil é gigante, é enorme, então cada lugar, cada cartoneira é muito específica de cada região. Há um dado muito interessante. A região norte, por exemplo, no Brasil, nunca teve uma editorial cartoneira. Isso é um ponto que eu discuto depois na minha investigação, que diz muito da história do Brasil, né? O Brasil tem um eixo Rio-São Paulo de produção editorial, uma difusão às vezes um pouco maior agora para o Nordeste, às vezes para o Sul, mas na região Norte, região Amazônica, ainda com uma dificuldade, né? E aí, isso é interessante, porque será que o movimento, quando vai para o Brasil, é um movimento que só está baseado na Heloísa Cartoneira? Não, né? A história da literatura brasileira nos mostra que esse movimento é muito anterior. Esse movimento bebe a herança de um movimento da década de 60 e 70 no Brasil, que vai ser a geração mimeógrafo, né? A literatura marginal no Brasil, que vai ser a mesma que, na verdade, a Heloísa Cartoneira vai beber, com a poesia do Nestor Perlonguet, né? Que vai ser visto principalmente no livro da Cecília Palmeiro, toda essa reconstrução. Isso é muito forte nas cartoneiras brasileiras, porque muitas vão fazer questão de falar dessa origem, né, dessa herança do movimento da geração mimeógrafa. Mimeógrafo em espanhol é aquele aparelho que hacemos la impresión com álcool, não? É mimeógrafo também em espanhol, sim. Então, está muito difícil de compreender em português. Então, e aí temos tanto a influência da geração mimeógrafo, né, da literatura, do famoso slogan, seja marginal, seja herói, né, essa literatura que vai ser vendida nas ruas, nas calles, não? Então, quando queres pagar mi libro, mire, escribo, não? Quanto à literatura de cordel, que é essa literatura nordestina, né, que vai ser feita mais no Nordeste, que é esses livrinhos coloridos, com dibujos, né, mostrando ali uma questão cultural. Então, tudo isso é a base que vai estar também muito presente na literatura feita pelas cartoneiras. E muitas vezes dita, né, isso é dito pelas cartoneiras. A minha herança vem também desse movimento marginal. Então, esses antecedentes históricos, né, eu trouxe aí alguns logos de algumas editoras cartoneiras, a Vento Norte, que vai falar dessa herança, a Ganesha Cartoneira no Rio de Janeiro, que muitas vezes traz essa herança, tem livros, né, publicados, a própria Dulcinea Catadora, a Heloísa Cartoneira também, que vai retomar essa herança
Então, mostrando que esse movimento tem antecedentes, né? Tem muitos antecedentes. Então, a herança brasileira, do movimento marginal da década de 60, 70, lembrando que Nova York, nessa época, também tinha aí um movimento, a Edições Mendrugo, que vai ser criada pela escultura argentina, que também vai ser muito parecida. Então, olha que na mesma época está acontecendo vários tipos de edições, dessa maneira feita de forma artesanal, né? Impressa de uma maneira muito simples. E aí nós vamos ter, para quem se interessa mais, nós temos o livro da Cecília Palmeiro, que vai tentar fazer um pouco desse trânsito, né? E um artigo da professora Flávia Vilhena, que falou na mesa do meio-dia, e também tentar recuperar um pouco dessa herança. Só para mostrar, então, um pouco que essa herança, ela está um pouco mais atrás, né? Esses 20 anos aí beberam em algumas fontes também. Pode passar? E aí, o que é isso, né? Ontem o Diego Moura falou muito de uma coisa que é muito importante, que eu gosto muito de uma divisão que ele faz em sua tese, que é uma certa etapa. É muito difícil, né? Pensar numa etapa. Uma cronologia também é criada. Mas as etapas nos ajudam a pensar um pouco desse movimento. E aí, ontem o Diego Moura falou de uma etapa mais selvática, selvagem, né, de um anarquismo maior nesse movimento, uma etapa midiática e, por fim, uma etapa institucional, né? Ele considerando que estamos agora em um momento de institucionalização do movimento. Então, eu trouxe aqui, né, para a gente pensar desses 20 anos, onde estamos agora, eu acho que estamos nessa mescla do midiático ainda com o institucional. Então, está faltando dados aí, né, mas uma parte da minha investigação também recupera, faz uma leitura crítica desses trabalhos dos últimos anos. E é aquilo também que saiu no discurso midiático, então fiz toda uma recuperação dos periódicos, jornais brasileiros, argentinos, chilenos, como eles divulgaram. Então, as palavras que eles usavam para divulgar, né? Então, como que eles classificavam as editoras cartoneiras, isso muda muito ao longo do tempo. É muito interessante como algumas palavras como marginal, literatura à margem, literatura não convencional aparecia mais, e hoje já é outros termos, né? A cartoneira já está num circuito muito mais, talvez um pouco mais aceitável pela sociedade do que estava antes. Então é interessante ver os câmbios, né, as mudanças de palavras que eram usadas. E aí recuperar um pouco de como entrou na instituição, né? Então esses são vários artigos, né? Aí está o sobrenome dos pesquisadores e as datas de publicação. E a etapa midiática, porque a gente também tem muitos documentários que surgiram nessa época, né? Então, que estão aí, de certa forma, para divulgar esse fazer cartoneiro. Então, muitas águas rolaram nesses 20 anos, né? Pode passar? Só que é interessante pensarmos nas vozes, né? Quando pensamos numa investigação nesses 20 anos, é sempre, eu acho que para todo pesquisador, como se colocar como pesquisador, né, e articular uma pesquisa que seja participativa, que a gente possa, de fato, ouvir o que os cartoneiros têm a dizer, né? Então, há muita coisa para ler, muita coisa para a gente discutir, essas etapas, problematizar, a presença ou não nas bibliotecas, se os cartoneiros, de fato, perderam um pouco o viés político que tinha antes, quais são as mudanças, por quê? Mas eu queria propor, e aí deixar uma reflexão conjunta, né, como um gesto de escrita mesmo, de escritura, que os próprios cartoneiros se perguntassem, né, ao invés de, como pesquisadora, tentar dizer muito como está a situação agora, mas pensar que a gente poderia deixar algumas perguntas para os próprios cartoneiros, né, para as editoras cartoneiras, que escrevessem um pouquinho, né, como se vê agora. Então, como analisam as próprias editoras cartoneiras nesses 20 anos do fenômeno, né, do qual elas fazem parte, como está situado o projeto, né, que vem desenvolvendo dentro dessa história cartoneira, e o que percebe de semelhanças e diferenças nesses últimos anos, né? E eu acho que isso poderia ser um bom trabalho como final desse evento, talvez a gente reunir um pouco dessas respostas e pensar uma publicação conjunta, né, em que todos que estão participando aqui, a organização do evento, as cartoneiras, os pesquisadores, tentassem responder essas perguntas, né, e a gente vê que tipo de arquivo a gente forma, né, com essa reflexão.
de fato, mudou muito, alterou muito, não mudou? Há muitas diferenças, não há diferenças, né? Quais são as diferenças mais significativas, né? Eu acho que é isso um pouco, aí várias fotos de várias cartoneiras, né, espalhadas pelo mundo. Obviamente não dá conta de colocar todas, como eu disse para vocês, só no Brasil nós temos 26 atuantes, já nascendo mais duas que me avisaram, então possivelmente 28 na próxima semana. Então é sempre difícil manter a atualização desses dados, mas acho que é um panorama geral. Acho que é isso. Obrigada. Gracias. Quizás partiendo de lo que ha comentado Ariadne, es interesante la visión o quizás el análisis que ella realiza sobre las cartoneras en Brasil, porque quizás ese mismo modelo lo podemos plantear de alguna manera al mismo contexto. Podríamos empezar quizás el latinoamericano, ¿no? Es decir, ¿dónde es que están las editoriales cartoneras? ¿No? Están en Bolivia, están en Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, y quizás por ahí ya vamos pensando, ¿no? Tratando de recordar si es que hay alguna centroamericana, además de las que ya conocemos, como son las de Costa Rica, El Salvador, alguna vez he visto, ¿no? Y después México. Entonces, los contextos de estos países quizás propician el surgimiento de las cartoneras, pero como conversábamos ayer, cada cartonera finalmente es independiente porque responde a su propio contexto. El contexto en el que nació Eloísa, cartonera, y que de alguna manera es algo interesante en cómo las cartoneras se identifican como cartoneras, es decir, nadie de Eloísa dijo, bueno, porque al hacer libros de cartón, todos los libros van a ser libros cartoneros, porque quizás ellos pudieron haber usado otra palabra que no fuera el cartón, como Eloísa cartonera, pudieron haber usado otra palabra con otros significados que no tuvieran relación de alguna manera al cartón mismo como materialidad, pero aún así muchos editores o las personas que han creado sus iniciativas cartoneras han adoptado la palabra. Eso para mí es algo interesante porque creo que en la palabra cartonero hay una serie de significancias que escapan a lo común, a lo comunitario, porque claro, no es que yo tengo que tener los 10 requisitos para ser cartonero, ya no, es decir, quizás ahora, pues de las características iniciales con las que inició Eloísa, pocos cumplen quizás en la totalidad, sin embargo, creo que sí hay algunos ejes transversales que creo que pueden ir hacia el trabajo artístico, que creo que muy pocas veces se toma en cuenta, porque también es un componente que creo que surge o tiene más peso cuando los proyectos editoriales cartoneros están restringidos a una sola persona, a dos personas, ¿no? Cuando no el componente colectivo social es tan fuerte. Pero, digamos, creo que siempre ha sido medio problemático definir qué es un libro cartonero y qué es una editorial cartonera, teniendo en cuenta que con 20 años los márgenes para poder definirlos pues han ido abriendo de tal manera que aún ahora es muy complicado decir pues este es un libro cartonero, este no es un libro cartonero, porque no va más allá de la materialidad, teniendo en cuenta que hay personas que ahora realizan libros cartoneros no solamente utilizando el cartón que no es cartón reciclado, porque para que sea cartón reciclado ese cartón tendría que haber sido
haber pasado por un proceso para que vuelva a ser cartón y recién utilizarlo. No es el cartón que se está reutilizando. Pero como digo, es algo interesante como de alguna manera los demás proyectos han visto, o yo creo que es inconscientemente la familiaridad de los cartoneros como editores a través de esa palabra. Y eso ha permitido, sobre todo, creo que el surgimiento de redes de alguna forma familiares, porque a diferencia de las editoriales tradicionales, sí se percibe que los cartoneros tienen como es decir, una vez que nace una cartonera es como que es ese individuo que sabe o que descubre que existe una comunidad que produce libros como él y encuentra que en esa comunidad puede compartir sus experiencias, adquirir nuevas y por tanto no está solo. Creo que ese es un aspecto. Descubre que no está solo en el mundo, que hay otras personas que hacen las cosas como él y a través de ellos puede alimentar su imaginación, sus contactos y lograr que sus libros viajen. Por eso que quizás 20 años, además, yo creo que, y es algo también para reflexionar, ¿por qué considerar 20 años, no? Es decir, los 20 años a partir de quién. Y claro, creo que cuando hemos conversado con docentes, no es que los libros cartoneros se empezaron a hacer, o libros con cartón se empezaron a hacer recién hace 20 años, ¿no? Se han hecho solamente hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, lo que hace Eloísa creo que es poder construir estos significados que finalmente no todos son adquiridos por los nuevos cartoneros, pero algunos sí. Y estos son hilos que de alguna manera entrelazan los distintos proyectos. No todos son sociales, no todos son comunitarios, no todos necesariamente van a elaborar libros cartoneros para regalar, otros sí van a necesitar vender los libros cartoneros, pero como digo, basta que un hilo entrelace los proyectos y esa cartonera es bien recibida o se va a sentir muy bien recibida por el resto. Entonces, claro, como digo, el periodo de 20 años, ¿no?, de esas 2 décadas, yo creo que justamente el hecho de que Eloísa pudo construir este imaginario y que ha permitido que a partir de él puedan surgir las demás cartoneras. Las cartoneras que surgieron, las primeras como Sarita Cartonera, Animita Cartonera, creo que lograron fortalecer estos conceptos y que de alguna manera a las cartoneras, que la mayoría creo que surgieron entre 2013 y 2012, puedan tomar igualmente, no todos, pero algunos, y hoy tengamos otros modelos de editoriales cartoneras escolares, que creo que al menos en el Perú es el aspecto más que se viene desarrollando más. Incluso a mí me llama mucho la atención porque en el Perú no tanto en otros lugares. Claro, la respuesta para mí es sencilla: el hecho de quiénes son los que promueven este tipo de cartoneras. No es que haya un modelo de editorial cartonera escolar y que esté tan visible y que las personas, por ejemplo en Colombia sí hay la maestra cartonera, no hagan lo que hace Ucumari Cartonero, pero claro, lo que hace Ucumari no es lo mismo que hace la maestra, y por tanto lo que hace Ucumari, el hecho de compartir, de llevar la propuesta editorial a tantos docentes, no ni siquiera a los alumnos. Claro, su público objetivo no son los alumnos, son finalmente los docentes, porque son los docentes a través de quienes ella logra que finalmente los libros cartoneros o los proyectos editoriales se establezcan. Porque si no pasa como ha pasado con ciertos proyectos escolares como Efraín Enrique, editores cartoneros, que
el docente se va o pierde el apoyo de la institución y finalmente la cartonera se desactiva. Entonces yo creo que ese es el punto importante de ese tipo de proyectos. Ahora, ayer le preguntaba, creo que uno de los ejes de las preguntas de Eliane era, y creo que también parte del mismo nombre, es el movimiento. Claro, en 20 años definitivamente ha habido mucho movimiento, mucha agua corrido debajo del puente durante este tiempo. Ten en cuenta que Eloísa nació en un contexto muy difícil, no siempre ha sido como que su bandera en el lado social, político, es como lo que conversamos ayer en la última mesa. Pero si uno revisa la mayor cantidad de editoriales cartoneras, pues no todas tienen esa posición. Lo que sí es que mientras más colectiva es porque responde a una necesidad local, urgente, necesaria, ya sea por escasez de material bibliográfico y sobre todo por escaso acceso a bibliotecas, que creo que ese finalmente es el ánimo de las cartoneras escolares. Claro, muchas escuelas en el Perú no tienen bibliotecas escolares, o las tienen, pero no en las condiciones necesarias para que los escolares puedan utilizarlas. Por tanto, los alumnos necesitan asumir la función de autor para crear los propios libros que alimenten las bibliotecas. Quizás ya no serán escolares, sino la biblioteca de su aula, la biblioteca de su casa, porque no logra tener acceso, y no me refiero solamente al hecho de comprar, sino al hecho de visitar, de pedir un libro de préstamo. Es decir, son pocas las bibliotecas que tienen ese tipo de servicio, y quienes las tienen, pues tienen la dificultad de difundir sus propios servicios. Entonces, yo creo que, como he dicho siempre, cada cartonera es distinta de otra. No son mellizas, no son gemelas, es imposible. Entonces, son tal cual, pero respondiendo al contexto de donde surge, no al contexto, porque no es posible construir un contexto común entre todas las cartoneras, pero es ahí la riqueza que podemos encontrar en todos los proyectos, que incluso ahí tenemos en el Centro Cultural, ¿no? El hecho de las cartoneras, por ejemplo, el de Sancho Cartonero, que se produce dentro de un proyecto en un distrito como Puente Piedra, ¿no? Además es un lugar donde quizás es como un valle cerrado, que básicamente los servicios culturales dependen de la misma comunidad, no de la municipalidad, no del Estado necesariamente, pero digamos, el valor está en que finalmente el libro cartonero propicia que la misma comunidad se pueda reunir y crear poder resolver estas carencias que van teniendo. Quizás después de 20 años habrá que pensar no sé si qué esperamos de las editoriales cartoneras hacia el futuro, porque de alguna manera ese futuro inmediato se vio golpeado por la pandemia, y eso significó pensar, ok, ¿qué va a pasar con las editoriales cartoneras en la pandemia y luego post pandemia? Que creo que esa es una bonita reflexión, porque ahora pues son otras, la velocidad con la que el ser humano se ha relacionado con las tecnologías ha aumentado enormemente. Por tanto, las experiencias o la distancia de la persona con respecto a los objetos electrónicos ha disminuido. Entonces, esa disminución de esa distancia también va a implicar un impacto de la persona respecto al libro físico, y habrá que pensar cuál es la distancia que queda respecto al libro cartonero. Entonces, con eso quiero concluir mi participación y muchas gracias a todas las personas.
Bien, interesantes las reflexiones de Ari y de Alfredo. En mi caso, creo que voy a enfocarme más en los encuentros. Santiago, la Biblioteca de Santiago ya va organizando 9 encuentros en estos 10 años. En realidad, la Biblioteca de Santiago, con el equipo que acompaña a Sergio Rodríguez, ha sido la inspiración de este tercer festival que en este momento se está llevando a cabo. Este tercer festival, al igual que el encuentro que se organiza en Santiago de Chile, tiene los objetivos muy similares, ¿no? Que es visibilizar el trabajo de las editoriales cartoneras y fomentar la creación de más editoriales cartoneras. Además del diálogo y el intercambio riquísimo que surge en estos encuentros, ¿no? En vivo, cuando los editores y las editoras intercambian sus libros, ideas, ¿no? Este festival también y el encuentro que propicia la Biblioteca de Santiago ha promovido de alguna forma, motivado que se dé el encuentro que están organizando desde la Universidad de Costa Rica con Diego Mora, también investigador, también poeta y cartonero, ¿no? Entonces observamos que la corriente sigue de sur a norte, ¿no? Así como surgió en Eloísa, luego subió acá al Perú con Sarita, lo mismo desde Santiago va subiendo a Perú, a Costa Rica, y así esperamos realmente que más instituciones, bibliotecas, universidades sobre todo, porque vemos que están comprometidas con difundir y promover el trabajo de las editoriales cartoneras, se sumen y organicen más festivales y encuentros cartoneros para fortalecer el trabajo y apoyar, ¿no? Las investigaciones y quizá también que surjan más editoriales cartoneras. Este festival que estamos organizando, el tercero ya, incluso con 2 versiones virtuales en plena pandemia, congrega editores y editoras de países de América Latina, y también hemos tenido la participación de investigadores, bibliotecarias de otros lados del mundo que investigan, ¿no? Este fenómeno hermoso que es el libro cartonero, ¿no? De la Universidad de Wisconsin, del Instituto Alemán, incluso a través de Paloma también, que ella sigue, Paloma Celis, que sigue impulsando el movimiento cartonero desde sus redes sociales, y también le agradecemos la motivación de estos festivales, ¿no? Y nosotros desde el Centro Cultural lo que buscamos también es las alianzas con instituciones y con editoriales cartoneras, porque no solo hacemos este evento de la mano de instituciones públicas o privadas, sino que también principalmente nos apoyamos en las editoriales cartoneras, ¿no? Y este festival tiene algo de particular, ¿no? Que es la elaboración de proyectos también cartoneros. O sea, desde acá también cartoneamos, hacemos libros en braille para las personas con discapacidad visual, y estos libros en braille, cartoneros, se van a bibliotecas, a diversas bibliotecas, principalmente a la Biblioteca Nacional para sus salas de invidentes, y la Biblioteca Nacional se encarga de repartir, de enviar estos libros a sus sedes descentralizadas, y nosotros como Centro Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores enviamos estos libros a otras partes del mundo. El libro sigue transitando, sigue en movimiento, sigue llegando a otros espacios que, si bien no es nuestro público objetivo, pero sí se está guardando, se está conservando la memoria de estos libros cartoneros. Y también de este festival ha surgido la revista Ojo de Agua. Es
una revista con enfoque intercultural que ha sido posible gracias al apoyo de la Biblioteca de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Mayor de San Marcos, de la Universidad Ruiz de Montoya y de las editoriales cartoneras La Maga Cartonera y Viringo Cartonero. Esta revista es muy rica y esperamos que el próximo número sea aún mejor, porque estamos incluyendo textos en nuestras lenguas originarias y los próximos números planeamos que sean enteramente bilingües para que más personas de los pueblos originarios puedan transmitir su conocimiento, su cosmovisión y su filosofía de vida, su manera de ser, y que se difunda y que podamos conocerlos, respetarlos y sobre todo que sus lenguas sigan vivas, ¿no? Bueno, yo quisiera cerrar invocando a que más instituciones se sumen a organizar festivales y, por qué no, que se sumen también a nuestro festival, ¿no? No puedo dejar de agradecer también al Ministerio de Cultura, al voluntariado a través de Cultura 24, que están acá transmitiendo todos nuestros conversatorios en estos 2 días intensos, hermosos de jornada cartonera, y también a Viringo Cartonero, a la Municipalidad Metropolitana de Lima, gracias al programa Lima Lee y a su voluntariado hermoso que nos ha apoyado a hacer nuestros libros en braille. Y bueno, si ustedes tienen algo más que agregar, podríamos ir cerrando. Sí, está bien, muchas gracias. Y a continuación viene una presentación del libro, no dejen de seguirnos. Buenas tardes. Mira, yo seguía hablando y ya no terminaba. Terminamos.